E queria começar por ler uma passagem. Se você trouxe a sua Bíblia, pode pegar da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, 12, 7 a 10. E diz Paulo: para que a grandeza das revelações não me levasse ao orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás para me esbofetear e me livrar do perigo da vaidade. 3 vezes roguei ao Senhor que o apartasse de mim, mas Ele me disse: basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Portanto, prefiro gloriar-me nas minhas fraquezas, para que habite em mim a força de Cristo. Eis porque sinto alegria nas fraquezas, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições, no profundo desgosto sofrido por amor de Cristo. Porque quando me sinto fraco, é então que sou forte. Palavra do Senhor. Graças a Deus. São Paulo nos conta nesta pequena passagem a sua vida, partilha, abre o coração, algo das suas lutas interiores. E conta como foi-me dado um espinho na carne. Não é bem claro para nós exatamente a que se refere Paulo, mas o que é claro é que era para ele uma grande fonte de sofrimento, uma grande fonte de humilhação. Era uma cruz na vida dele, aquele espinho na carne. E por isso ele diz, e era muito humilhante, porque ele fala de não se deixar levar por o orgulho e pela vaidade. Algo que certamente se via das outras pessoas. Talvez uma coisa na cara, algo que seria muito repugnante, humilhante. E ele diz: 3 vezes roguei ao Senhor que o apartasse de mim, mas Ele me disse: basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Veja, São Paulo, instrumento escolhido por Deus para levar o nome de Jesus a todas as nações, aquele que fez tantos prodígios pelo poder do nome de Jesus. Se você pega os Atos dos Apóstolos e lê, Paulo curava doentes, expulsava demônios, ressuscitava mortos. Esse instrumento escolhido por Deus rezou pedindo a Deus que o libertasse, que o curasse desse espinho na carne 3 vezes. E Deus lhe responde: não, meu filho, isso que você está passando é uma bênção na sua vida. Você não está enxergando o que eu estou enxergando. Porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Isso aqui tem já tanto ensinamento precioso para a sua vida.
Às vezes estamos pedindo coisas que nos parecem boas. Senhor, tira esse espinho da minha vida, tira essa provação, tira essa doença. Mas às vezes Deus permite esse mal por um bem maior. Lá em Portugal tem um provérbio que eu gosto muito, que diz: há males que vêm por bem. Não sei se tem cá no Brasil também. Tem. Então é isso. Há males que vêm por bem. Paulo tinha muita fé. Não foi por falta de fé que Deus não atendeu Paulo. Não foi por ele não viver uma vida santa, reta, de caminhar diante de Deus. Foi porque Deus estava fazendo uma obra grande em Paulo. E aquela cruz e aquela humilhação era a fonte de bênção, era a fonte de graça na vida de Paulo. Todos queremos ser humildes, mas quando a humilhação bate à nossa porta, nós queremos fugir da humilhação. Então, um dos segredos dos santos é saber abraçar a humilhação. Por quê? Porque a humildade cresce se você souber abraçar a humilhação. Aquela calúnia, aquelas pessoas que interpretam mal as suas intenções, aquela rejeição, aquela acusação injusta. Aprenda com os santos e abrace a humilhação. E olhe para Jesus, que foi caluniado, injustamente condenado. Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá as suas graças aos humildes. E por isso, no fim da leitura, São Paulo percebeu, né, o que queria Deus com tudo aquilo na sua vida. E depois termina dizendo: sinto alegria nas fraquezas, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições, no profundo desgosto sofrido por amor de Cristo. Sinto alegria nas humilhações, nas dificuldades. Que Deus nos conceda a todos essa graça de olhar para a nossa vida com os olhos do céu, de conseguirmos alegrar-nos com aquilo que humanamente nos humilha. Obrigado, Senhor, por essa contrariedade. Obrigado por essa cruz. Obrigado por essa humilhação. Obrigado por me manifestares a minha fraqueza, o meu nada. Porque quando sou fraco, é que sou forte. Porque quando sou fraco, reconheço o meu nada. Me humilho na presença do Senhor e Deus derrama sobre mim a sua graça. O que é a graça de Deus? É sempre bom pensarmos sobre isso. O que é, Padre? O que é a graça de Deus? Diz o nosso catecismo da Igreja Católica, número 1999. A graça é o dom gratuito que Deus nos faz da sua vida, infundida pelo Espírito Santo na nossa alma, para a curar do pecado e a santificar. A graça de Deus é a própria vida de Deus. É o próprio Deus que se derrama sobre nós.
infundida pelo Espírito Santo na nossa alma, que nos cura do pecado, que nos lava e que nos santifica com a sua presença. Deus quer morar em você. O Pai, o Filho e o Espírito Santo querem morar em você. Jesus está no sacrário da sua paróquia por um motivo: por causa que quer morar dentro do seu coração, para que você na missa do domingo possa receber em comunhão. O sacrário da sua paróquia é um lugar de passagem de Jesus. Jesus não quer ficar ali, quer ficar em você. No outro número do Catecismo diz, 1997, um pouco antes, a graça é uma participação da vida de Deus. Quem está na graça de Deus está em comunhão com Deus, está participando da vida de Deus. Se você quiser, do céu, aquilo que vamos experimentar em plenitude no céu, já recebemos no nosso coração pela graça. São João fala da graça de Deus com o conceito de vida, né? O Evangelho de São João, as cartas de São João: se não comerdes e beberdes a carne do Filho do Homem, não tereis em vós a vida, ou seja, a graça de Deus, a vida de Deus que vem até nós. Lá na Europa, eu não sei exatamente como está acontecendo aqui no Brasil, mas lá na Europa, um dos maiores problemas que eu vejo é que muitos cristãos já não percebem o que é a graça de Deus e já não percebem o que recebemos nos sacramentos. Os sacramentos são os canais que Jesus instituiu como meios pelos quais Deus nos enche da sua graça: batismo, o crisma, Eucaristia, confissão, unção dos doentes, matrimônio, ordem. Esses sacramentos nos enchem da graça de Deus. E tem muita gente, por exemplo, tem muitos pais que lá pensam assim: eu não vou batizar o meu filho, eu vou deixar o meu filho crescer e depois escolher o que ele prefere. Ou outros que dizem que atrasam muito o batismo. A criança nasce, passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, e depois vai batizar com 2 anos ou 3 anos. Outros noivos, namorados que se casam só no civil. São cristãos, são batizados, mas não buscam o sacramento do matrimônio. E muitos outros jovens, por exemplo, em Portugal, tem muita gente que não recebe o Santo Crisma, o sacramento do Crisma. Então esse fenômeno, que é um fenômeno muito difuso, mostra que nós não compreendemos o que é a graça de Deus. Se você compreende a graça que Deus te dá em cada sacramento, você não espera. Se o seu filho, qual é o maior presente que uma mãe, um pai pode dar para o seu filho? A graça de Deus, a vida de Deus naquela alma. E como é que isso realiza? Com o santo batismo. É mais importante que tudo o resto.
E por isso tem muita gente, antigamente as pessoas eram batizadas nos primeiros dias. 2 dias depois de nascer, 3 dias, primeira semana. Não esperava. A maior graça, o maior presente que você pode dar para o seu filho é o próprio Deus, que quer morar naquela alma. E aquele seu filho, enquanto não fizer nenhum pecado mortal, não vai perder essa presença. Vai ser um sacrário da Santíssima Trindade no meio do mundo. Você, quando vai na igreja, ajoelha diante do Santíssimo Sacramento. E é bom e é verdade, está ali Deus. Mas no seu filho, de 1 ano, de 2 anos, que foi batizado, está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você também pode ajoelhar e adorar a presença de Deus na alma do seu filho. Ele é templo de Deus. Veja, né? E um matrimônio, você quer casar, mas sem a graça de Deus, contra o plano de Deus? Que loucura! Que loucura! Ou deixou de lado o crisma, não tem paciência para ir mais na catequese lá da paróquia. Você precisa da graça de Deus, você precisa do crisma. Deus nos deixou os crisma para fortalecer o cristão, para o combate da vida cristã. A vida não é fácil, meu irmão. Não é fácil. Precisamos da graça de Deus, que Deus nos oferece através dos 7 sacramentos. E por isso devíamos correr para os sacramentos. Lá na Europa muita gente se preocupa mais com a fotografia, com a festa, com o vestido de noiva. O vestido é bom, mas não se compara com a graça de Deus. Por que a graça de Deus é tão importante? Porque quem viver e morrer na graça de Deus, vai pro. E quem morrer em pecado mortal, vai pro. Quem morrer em pecado mortal, vai para o inferno. O inferno é mau, é bem pior do que você imagina. E sobretudo é para sempre, para toda a eternidade. Tem uma jaculatória que eu aprendi há poucos anos atrás, lá na minha diocese, com as senhoras que rezam o Santo Terço. Tem muitas senhoras devotas lá em Portugal, graças a Deus. E eu aprendi uma jaculatória linda, 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 linda. Eu perguntei ao Danilo se era conhecida cá no Brasil, mas penso que não conhece. Então vou partilhar com você hoje. Se você quiser, tome posse e use. Então vou dizer uma vez e depois vamos treinar. Diz a jaculatória: Virgem Santíssima, não permitais que eu viva nem morra em pecado mortal. E a resposta é: em pecado mortal não hei de morrer, que a Virgem Santíssima me há de valer. Eu vou repetir uma vez e depois: Virgem Santíssima, não permitais que eu viva nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal não hei de morrer, que a Virgem Santíssima me há de valer. Então vamos treinar. É linda. Estamos pedindo a graça de perseverar na graça de Deus até a morte. Se você pensar um pouco na Ave Maria, sempre, né? Rogai por nós, Mãe de Deus, agora e na hora da nossa morte.
Virgem Santíssima, não permitais que eu viva nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal não hei de morrer, que a Virgem Santíssima me há de valer. Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e morra em pecado mortal. Em pecado mortal não hei de morrer, que a Virgem Santíssima me há de valer. Simples e muito importante. Não esquecer. Porque se a graça de Deus nos dá o céu, e o pecado nos faz perder a graça, o pecado mortal, então o pecado nos faz perder o maior de todos os bens. Veja bem, o pecado mortal me faz perder o maior de todos os bens, o próprio Deus, a vida eterna. E por isso o pecado é o maior dos males. O maior dos males é o pecado mortal. Os santos perceberam isso. Eu repito muitas vezes, que bom que seria que nós tivéssemos um ódio ao pecado mortal, ao pecado em geral, como os santos, e um empenho em lutar contra ele, como temos, por exemplo, quando temos um problema lá na minha casa, ou um problema de saúde. Se calhar você veio no acampamento e veio de longe, veio lá do Goiás, veio lá de Manaus, oxente, lá do... E você veio porque você está doente, tem um problema de saúde. Veja, e você está lutando contra esse mal. Mas às vezes você também cai no pecado, mas não faz 1000 quilômetros para lutar contra o pecado. Você não vai à paróquia se confessar, que é ali do seu lado. Estamos muito preocupados com a saúde do corpo e pouco preocupados com a saúde da alma. E deixa eu dizer uma coisa para você. E esse câncer que você tem, ou essa doença, não te faz perder a graça de Deus. Não te faz perder o céu. Se você souber santificar esse sofrimento, unindo a cruz de Cristo, você, ao contrário, se aproxima de Deus. Se aproxima de Deus. A graça de Deus não dispensa o nosso esforço. Essa é outra ideia importante que eu queria partilhar com você hoje. Deus, quando nos enche da sua graça, quando nos santifica, nos perdoa, nos renova, continua contando com a nossa luta. A graça não anula a nossa liberdade. Pelo contrário, a graça eleva a nossa liberdade, porque Deus ilumina a nossa mente e fortalece a nossa vontade. Ou seja, Deus quer a sua decisão. Tem uma frase muito famosa de Santo Agostinho que diz: aquele que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Ou seja, a sua decisão é necessária. A sua decisão é necessária, o seu esforço, a sua luta. E depois Deus eleva tudo isso com a sua graça. A graça não anula a necessidade do nosso empenho humano, mas nos fortalece. São Paulo, tem aquela música que já cantamos: tudo posso naquele que me
fortalece. A graça nos fortalece e nos dá uma capacidade de fazer coisas que, pelas nossas forças, de jeito maneira, não tem modo de conseguir. Tem uma frase muito bonita de Santa Teresa de Ávila. Ela tinha também um bom sentido de humor e ela dizia, Teresa, falando dela própria, Teresa, sem a graça de Deus, é uma pobre mulher. Com a graça de Deus, uma fortaleza. Com a graça de Deus e muito dinheiro, uma potência. E mais importante que Teresa, Jesus, né? Que nos ensinou, eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Precisamos, amados irmãos, da graça de Deus. É o segredo dos santos. Todos somos fracos, todos somos pecadores, todos somos nada, mas com a graça de Deus, nós queremos pôr em primeiro lugar, a prioridade da nossa vida vai mudar e vai ser uma vida de comunhão com Deus. Essa é a nossa primeira meta, o nosso principal objetivo. Esta caminhada na graça de Deus, tenho uma notícia para você que pode parecer um pouco triste, mas que no fundo é graça. Esta vida em Deus, Deus Pai vai dar para você e para mim a graça de participar em todos os mistérios da vida de Jesus. Se pegarmos o Santo Rosário, temos os mistérios gozosos, ou seja, de alegria. Na graça de Deus você vai experimentar a alegria do céu. É uma alegria diferente que o mundo não conhece. Quando você está na graça, nesse acampamento, tem uma alegria diferente, uma alegria que você nunca experimentou lá no mundo. Mistérios gozosos. A alegria do convívio com os irmãos. São muitas alegrias. E depois os mistérios luminosos. A graça de Deus faz você caminhar pelos mesmos passos de Jesus. E depois vem os mistérios dolorosos. Oh, gente, padre, tenho uma pergunta para você. Não tem um jeito de a gente chegar nos mistérios luminosos, dar um salto, uma cambalhota no ar e aterrar nos mistérios gloriosos? Não. Mas no fundo, sempre desejamos um pouco isso, tentar escapar de participar no mistério da cruz de Jesus. É humano. Jesus também, na agonia do horto, diz: Pai, se é possível, afasta de mim este cálice.
Contudo, não se faça a minha, mas a tua. Então essa oração também deve estar no seu coração. Por quê? Porque até durante cada dia, cada ano, você experimenta. Jesus vai dando maior ou menor participação no mistério da sua cruz. E você pode rezar como ele: Pai, se é possível, afaste de mim isso, mas não se faça a minha, mas a tua. E há uma paz enorme de quando nós nos abandonamos nas mãos de Deus, nosso Pai. Há uma paz maravilhosa. E a cruz quase que já não é cruz, porque você abraçou, por amor, essa cruz. E foi pelo mistério da cruz que Deus derramou sobre nós a sua graça. A sua graça. Então, não tem cristão, não tem Cristo sem cruz, e portanto não tem seguidor de Cristo sem cruz. Não existe. Eu vejo que no mundo ocidental, na nossa cultura, o mundo propõe uma felicidade sem cruz, e às vezes nós cristãos vamos um pouco com a corrente e pregamos um Cristo sem cruz. Deixa eu partilhar uma história que eu vivi, que me marcou até hoje. Lá em Roma, eu fiz o meu seminário, 7 anos de seminário em Roma. E no meu seminário tinha muitos seminaristas de todo o canto do mundo. Todo o canto. De África, do Brasil, América do Norte, Europa, Ásia, de vários países, Filipinas, China, tantos países. Uma grande riqueza. Éramos cerca de 90 seminaristas. E um dos meus colegas de seminário era um seminarista da China. E a China, como você sabe, na China, os católicos, a Igreja Católica Apostólica Romana é perseguida, é proibido. Você não pode ser católico. Existe uma igreja chinesa, igreja patriótica. Mas se você quiser estar em comunhão com o Papa e conosco, você arrisca a sua vida. Esse meu colega seminarista se chama José, em chinês Zhu Bao. Então ele veio, e para poder estudar no seminário e tudo isso, teve que vir um pouco clandestino, porque senão, quando voltar para a China, o bispo dele teve 34 anos na prisão. Então, você veja, para estes cristãos, a cruz na vida na nossa caminhada com Cristo é uma coisa óbvia. Agora, temos a perseguição tremenda dos cristãos no Médio Oriente. E eles estão dando testemunhos heróicos. Tem mártires todos os dias. Pessoas como você que dão a vida por Cristo com coragem, com alegria, não renunciam à sua fé. No outro dia vi um vídeo, tinha uma jovem criança que tinha uma camiseta com a foto do seu pai, que tinha morrido mártir pelo Estado Islâmico. E ele tinha orgulho por o seu pai ter dado a vida por Jesus. Então, esse meu colega, depois do primeiro ano de seminário, eu perguntei para ele. Então, ele tinha vindo da China, perseguida, para a Europa. Uma das coisas comoventes que eles fazem lá, partilho com vocês, mas uma coisa que me tocou muito é, quando o Papa, lá em Roma, celebra a missa, e transmitem pela rádio e TV, na Praça de São Pedro, normalmente, você já viu, eles pegam o rádio
e com as ondas longas conseguem pegar a celebração. E a missa é em latim e italiano. O Papa fala em italiano, a homilia e tudo isso, ou tudo em italiano. E o que acontece aí? Aconteceu que, de repente, eles ligam o rádio, todos dentro da casa de alguém, em silêncio, escutam a missa e não compreendem nada. Mas quando ouvem as pessoas aplaudir, eles aplaudem ao mesmo tempo, porque se sentem irmãos, sabem que são irmãos daqueles que em Roma estão celebrando a missa com o Papa. Que lindo! Então, 2 horas escutando uma missa que você não compreende nada, mas você sabe, eu sou dessa família, eles são os meus irmãos na fé. Então Zubal veio, e depois de um ano lá vivendo em Roma, e a vida do meu seminário é muito séria, muita oração, muita disciplina, muito estudo. E no final do ano eu perguntei para ele: e aí, Zubal, como foi o seu primeiro ano aqui em Roma? E ele olhou para mim e disse só uma pequena frase que nunca mais esquecerei. Ele disse: onde está a cruz? Se alguém quer ser meu discípulo, tome a sua cruz, todos os, e me... Agora vamos pôr-nos de pé e vamos rezar. E repita comigo: Pai querido, eu vos louvo. Eu vos louvo E vos bendigo e vos bendigo pelo teu amor infinito, pelo teu amor infinito, pelo teu amor eterno, pelo teu amor eterno, pelo teu amor misericordioso, pelo teu amor misericordioso, por teres enviado o teu Filho, por teres enviado o teu Filho único, teu Filho único, o teu Filho muito amado, o teu Filho muito amado, para nos resgatar, para nos resgatar, para nos libertar, para nos libertar, para nos santificar. para nos santificar. Eu te louvo, ó Pai, Eu te louvo, ó Pai, por este amor por este amor que fez o teu Filho fez o teu Filho abrir os braços abrir os braços e morrer na cruz. e morrer na cruz. Morrer por amor Morrer por amor a ti a ti e a mim. e a mim. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Eu quero Eu quero viver viver neste amor. neste amor. Eu quero Eu quero viver me ver em comunhão contigo. em comunhão contigo. Eu quero Eu quero viver viver na tua graça na tua graça. sempre, Sim, todos os dias todos os dias da minha vida. da minha vida. Dá-me força, ó Pai, Dá-me força, Pai, para não desanimar para não desanimar nas tribulações, nas tribulações, nas tentações, nas tentações, nas quedas, nas quedas, nas humilhações. nas humilhações. Ajuda-me Ajuda-me a vencer a vencer todo medo, todo medo, todo respeito humano. todo respeito humano. Ajuda-me Ajuda-me a abraçar a abraçar o teu plano o teu plano de amor de amor e de salvação e de salvação para mim. para mim. Que a Virgem Maria, Que a Virgem Maria, que perseverou que perseverou aos pés da cruz,
aos pés da cruz, me acompanhe me acompanhe e me guarde e me guarde de todo mal. de todo mal. Amém. Amém. Peçamos ao Senhor esta graça. Como o Padre Duarte falou, que o espinho na carne, ele é para nossa santificação. Eu te convido a fechar os teus olhos agora. Apresenta a Jesus aquilo que tem representado em tua vida o espinho na carne, a humilhação que você tem passado. Muitos estão vivendo um momento difícil de dívidas, de sofrimento financeiro, de humilhação, de cobrança, de desemprego, que não sabe como sair dessa situação. E isso tem sido, viver nesse momento com essa indignidade, tem sido para você verdadeiro espinho na carne. Pede a Jesus agora a graça que vem dele, de através desse espinho santificar. Entrega a Deus agora toda a fraqueza. Entrega, diga para Jesus que você é fraco, que eu sou fraco. Diga: Senhor, eu sou fraco, eu não consigo suportar esse espinho na carne, se o Senhor não estiver comigo, se a tua força não atuar em mim. Eu te peço, Jesus, me ajuda a não cair diante desta provação, desse espinho que me faz sofrer. E ainda com a mão no coração agora, os sacramentos são um sinal da graça, canais da graça. O sacramento contém eficazmente a presença de Deus. Pede a Jesus agora a graça de viver cada um dos sacramentos. Jesus me mostra algumas pessoas que estão inclusive afastadas da confissão, porque talvez estejam na segunda união, talvez estejam vivendo um pecado que não conseguem deixar, e não conseguem se aproximar da sagrada confissão. Pede a Jesus agora a graça de romper com esse pecado. Ou, se você não pode, se você vive uma união estável, uma segunda união estável, não se sinta condenada. Às vezes é tão difícil para você se aproximar da Eucaristia, ficar sem aproximar da Eucaristia. Jesus lhe convida a não perder a missa para fazer a comunhão espiritual. E Jesus quer dizer a você que você não está na condenação, que a misericórdia de Jesus está sobre você. Mas se você hoje está no momento longe da confissão, o Senhor me mostra pessoas que não têm coragem de apresentar e contar um pecado difícil do passado. Peça agora a Jesus, diga que você não quer viver nesse pecado, nesse medo. Deus não está aqui para condenar, mas para salvar. Mas Deus salva mostrando o pecado e nos libertando do pecado. Se você vive com alguém com a qual
não casou na igreja, você está em pecado. Confirmo. O pecado é pecado, meu irmão. Deus não deixa de amar o pecador. Deus ama o pecador. Pelo pecador mandou o seu Filho único, que morreu para nos libertar do pecado. Então, se você se abrir à graça de Deus, se você se arrepender do pecado, você pode voltar para os sacramentos. Ah, padre, mas é tão complicado, é difícil. A igreja espera e reza, intercede com paciência. Mas a verdade é que sem a graça que vem pelos sacramentos, você se afasta do caminho do céu. Você precisa da graça. E a graça é dada a todos aqueles que se arrependem do pecado. Basta o arrependimento e largar o pecado. Dizer: este homem ainda não é o meu marido. Esta mulher ainda não é a minha esposa. Vou resolver essa situação. Sim, Senhor. Com a graça de Deus. Jesus está tocando no coração de pessoas para largar amantes, para largar adultério. Jesus está tocando no coração de pessoas que podem buscar o sacramento do matrimônio e estão enrolando. Jesus está tocando no coração de pessoas que precisam tomar coragem e assumir o matrimônio, e chegar um diante do outro. Eu sinto que Jesus está tocando o coração de pessoas que podem resolver sua situação. Digam para o outro: eu quero você como meu marido de verdade, não apenas como companheiro. Vocês podem buscar o sacramento da comunhão. Jesus tem dado a graça de pessoas que até vivem juntas e que ainda não conseguem buscar, mas podem buscar o sacramento do matrimônio. Deus está dando graça da castidade a casais para esperarem a bênção matrimonial, para não perder a graça. Jesus está libertando agora também pessoas que precisam voltar à graça e romper com a atração, uma pessoa do mesmo sexo. É uma coragem que Deus quer lhe dar agora, de assumir o amor, de romper com esse estado de pecado. Deixa Jesus curar agora. Deixa Ele tocar com o amor dEle. Não tenha medo de dizer não a essa tentação que está dentro de você. O Senhor me mostra tocando em pessoas jovens que se sentem atraídos a essa sexualidade que não vem dos planos de Deus. Não tenha medo em dizer não a uma proposta indecente. O Senhor está tirando do seu coração a sedução. Você tem se sentido seduzido ao pecado. Diga não. Diga em nome de Jesus não. Em voz alta, diga não. Não. Eu não aceito a sedução do pecado em meu coração. Eu não aceito a sedução do pecado. Eu quero a saúde da minha alma. Eu quero a saúde da minha Eu não alma. quero perder os sacramentos. Eu não quero perder os sacramentos. Eu não quero perder a vida eterna, Eu não quero perder a vida eterna, para a qual eu fui chamado. para a qual eu fui chamado. Jesus me dá graça de mostrar também pessoas que estão passando agora pelos mistérios dolorosos do terço. Você vai levantar as mãos, você que tem passado pelos mistérios dolorosos, e vai pedir a graça de não murmurar. Você tem passado pelos mistérios dolorosos da doença, da enfermidade. Você tem passado
pelos mistérios dolorosos da separação, tem vivido nos mistérios dolorosos da depressão, tem vivido um momento de cruz, tem vivido um momento de humilhação, tem vivido um momento de padecimento, estenda a tua mão em direção à cruz de Cristo, e conforme fala São Paulo, eu uno a minha dor ao sofrimento de Jesus na cruz para a minha salvação. Una agora, em voz alta diga que você une o seu sofrimento ao sofrimento de Jesus na cruz. Não que você é masoquista, nada disso. É porque esse momento você vê a cruz como salvação, que o Senhor vai lhe dar graça de passar pelos mistérios dolorosos. Você não vai ficar nesse mistério doloroso. A paz virá ao coração, os mistérios gloriosos vão brilhar na sua vida. Mas diga em nome de Jesus que você não se revolta, que você não se revolta por passar por esses mistérios dolorosos, que tem sido difícil na sua vida passar por esse momento. Diga para Jesus que está sendo difícil, que você está sofrendo, que está perdendo as forças, que você está no limite. Diga para Ele. Jesus foi testado até o último limite da resistência humana, mas Jesus venceu e disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Faça a sua oração de entrega agora. Faça, diga: eu entrego agora. Diga como Jesus disse: Pai, em tuas mãos, através de Jesus, eu entrego a minha vida. Eu sinto que neste momento Jesus está tocando em pessoas que ainda estavam debatendo com Deus. Você não queria entregar sua vida a Ele, com medo de sofrer, medo de passar pela cruz. Cruz todos passam, mas se você passa por amor, você vence. Entrega agora a sua vida. Faça uma oração de entrega da sua vida agora. Diga: Jesus, eu me entrego a Ti agora. Diga: eu me entrego a Ti. Não tenha medo de perder a sua vida. Não tenha medo de gastar sua vida diante dEle. Não tenha medo de dizer: minha vida é Tua, Jesus. Sem Ti não posso viver. Sem o Senhor não consigo viver. Sem o Senhor minha vida não vale nada. Jesus, eu quero entregar minha vida a Ti, Jesus. Tenho andado ao Teu lado, junto a Ti permanecido. Eu Te levo em meus braços, pois sou Teu melhor amigo. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por Ti porque eu Te amo. Ninguém te ama como eu. Jesus está tocando no coração de uma pessoa que ela não é católica. Ela está se decidindo a batizar na igreja católica. O Senhor está tocando no coração de jovens afastados da igreja, que nem fizeram um crisma, com vontade de fazer o crisma, com vontade de comungar, de voltar. Você não recebeu em sua casa a catequese. Você foi criado de um modo solto.
Mas agora você sentiu no seu coração que Deus faz falta. É a graça de Deus que está agindo em você. O Senhor está tocando em corações de pessoas que estão decidindo em entregar sua vida até no sacerdócio, no sacramento do sacerdócio. É a graça do Senhor que está agindo aqui agora. É a graça, e eu vou fazer um apelo. Eu sinto que é o momento. Pela cruz de Cristo eu gostaria de fazer um apelo. Aqui alguns jovens foram tocados pela graça de Deus agora, e a decisão se tornou firme agora, de você ser um sacerdote do Senhor. Você vai vir aqui, passar por dentro desse cordão de isolamento, com todo cuidado, com os fios. Mas você veio porque a graça do Senhor está agindo em você. Sim, merece o nosso aplauso, merece nosso amor. Isso mesmo, não tenha medo de entregar sua vida, não. Não tenha medo de dizer sim. Graças a Deus eu consagrei minha vida como missionário. Vai fazer 40 anos de missionário. Eu não entreguei minha vida ao mundo, como o Padre Duarte não entregou a vida ao mundo. Você está entregando a vida missionária, como religiosa, mas principalmente como sacerdote do Senhor. Você está aqui como sacerdote dele. Você já foi consagrado aqui pelo Imaculado Coração de Maria. Isso é lindo. São pessoas que vão celebrar a vinda de Cristo, que vão celebrar as missas. Talvez vocês celebrarão as missas vendo Jesus em glória voltar. Talvez vocês serão os sacerdotes dos últimos tempos, os sacerdotes que talvez morrerão como Jesus, aqueles que darão a vida por Ele. Não tenha medo, não tenha medo, porque o prêmio eterno está reservado. Não tenha medo. Deus está prometendo algo melhor do que esse mundo para você. Glórias a Ti, Senhor. Que coisa linda. Pode aplaudir. Roberto, eu senti assim no meu coração, desde todo momento que o Padre Duarte foi colocando para nós, muitos casais que viviam junto e não estavam no sacramento do matrimônio porque não queriam. Sim. Não tinha nada que impedir. Dentre todos esses casais aqui e daqueles que rezam pelo sistema Canção Nova, tem um casal que há 27 anos vivia junto, e a mulher estava com câncer, e você, marido, estava chorando, mas você nunca quis casar na igreja, e o Senhor me deu a palavra de ciência: você vai casar na igreja com a sua esposa e ela será milagrosamente curada desse câncer. Depois de 27 anos, Deus rompeu isso. E ontem, Padre Duarte falava uma coisa muito sagrada para nós. Como é lindo a nossa partilha dos bastidores, se vocês soubessem, diante desse santo e humilde homem e sacerdote do Senhor. E isso é para você, jovem, rapaz, menina que está aqui. Os meninos, você até hoje estava no seminário, porque você foi chamado a ser sacerdote por Jesus Cristo desde o dia da tua concepção. Você estava no santuário e seminário da tua casa, do teu trabalho, da tua vida. Agora você vai para o ato maior, dedicar a tua vida inteira para o Senhor. É sacerdote no coração de Jesus Cristo. Sacerdote no coração de Jesus Cristo você já é. Aqui tem um rapaz que ele era seminarista, saiu do seminário, está namorando, mas você sentiu vontade de voltar para Jesus. Você é homem mesmo, Deus quer homem, mas ainda falta um rapaz que namora, mas que sentiu que o seu chamado é o sacerdócio,
Você nunca será feliz se não der o sim para Jesus. Como sacerdote, ainda falta um. Ainda falta um rapaz. Você namora e você estava em dúvida entre casamento e sacerdócio. Não, seu chamado é sacerdócio. E eu peço, se esse rapaz estiver entre o meio aqui, se for um de vocês, ele está noivo. Você está noivo e você está infeliz e iria fazer alguém infeliz. O Senhor está te dando a graça de tornar alguém feliz e de ser feliz naquilo que é a tua vocação, que é o sacerdócio. O teu noivado é com Jesus Cristo, não é com essa pessoa que você está noivo. Erga a mão você, quem é você? Erga a mão. Esse rapaz, erga a mão. Não tenha vergonha não e diga: eu quero ser esse sacerdote do Senhor. Erga a mão para Jesus, mesmo que pareça para você uma loucura. É o caminho da tua felicidade, é o caminho da tua realização. Eu te louvo, Jesus, por essa pessoa. Eu te louvo por esse chamado tão lindo, que Deus não deixa de chamar. Mas eu quero pedir que essa bênção já seja derramada especialmente sobre esses futuros consagrados. Que o Padre Duarte possa dar essa bênção, e esse rapaz vai dar essa resposta a Jesus. Repita comigo: toda a minha glória está na cruz do Senhor. Toda a minha glória está na cruz do Senhor. Toda a minha glória está na cruz do Senhor. Toda a minha glória está na cruz do Senhor. Toda a minha glória está na cruz do Senhor. Toda a minha glória está na cruz do Senhor. Bem-vindo, meu irmão. Isso. Tudo posso naquele que me fortalece. 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 Oremos. Senhor Pai Santo, eu te entrego estes meus irmãos que avançaram e que se desejam consagrar totalmente a Ti e ao serviço da Tua Santa Igreja. Usai-o, Senhor, com poder nestes tempos de grande prova, que eles sejam os apóstolos dos últimos tempos, preparando um povo bem disposto para a vinda de Jesus. E abençoai e usai também todos nós, ali onde nos colocastes, nas nossas famílias, trabalho, com os nossos amigos, para preparar a vinda gloriosa do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Aplauda o Senhor.